Olá, borboletinhas! Eu sou Nábia Azul, taróloga, cartomante, adepta à magia natural. E todos os dias eu tenho um propósito de vir aqui gravar uma leitura para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue todos os dias, a cada dia, para mais e mais pessoas. É uma mensagem de energia ampla, intuitiva, então abraça aquilo que casa com o seu momento e coloque em prática a mensagem que o oráculo vai te passar, combinado? Vamos então, sexta-feira, vou tirar uma cartinha do tarô, do baralho cigano, e se precisar a gente vai pro oráculo das intenções ou dos dragões, né? Interessante, ó, a energia já tá falando comigo, que geralmente as sextas-feiras eram dias que eu tirava uma leitura mais rápida, e algo mudou. Então a gente volta a fazer uma leitura mais completa também às sextas-feiras. E aí eu já posso dizer uma coisa, às vezes a vida traz travas, desafios, problemáticas, tira coisa da vida da gente, que num contexto pode ser ruim, mas no outro é muito positivo. Então a leitura já começa falando o seguinte: dê atenção àquilo que realmente é importante na sua vida. Dê atenção àquilo que realmente faz com que você vá para frente. E entenda que algumas vezes a vida retira ou pausa algumas situações na vida da gente para a gente reorganizar o que de fato é importante, o que de fato a gente está deixando de lado, não está fazendo direito. Para quê? Para que tudo volte para um eixo, para um equilíbrio e a gente dê o nosso melhor em tudo que a gente for fazer. Combinado? Primeiro recado é esse. Então vamos agora para a leitura do tarô. Sempre tem uma mensagenzinha, vez ou outra, que aparece aí intuitivamente, ou até mesmo um aprendizado da vida, né? E quando conecta com a energia é ótimo, tá bom? Vamos lá, tarô. Qual carta conselho para o nosso dia? Por favor, tarô, qual carta conselho para o nosso dia? Vamos lá. O que o tarô das bruxas quer aconselhar a gente para o dia? 6 de cálices. Ai, que energia gostosa. Essa energia do reencontro, da saudade, do afeto, a energia de alguém que pode vir te procurar e ter um gesto doce, um gesto de carinho, um gesto de cuidado. É uma energia de que, olha, se você está esperando alguém, se você está esperando uma procura, isso vai vir. O 6 de cálices é uma energia de alguém que sente falta, de alguém que quer estar presente, de alguém que quer a sua energia, a sua leveza. Você pode ser alguém, você pode ser esse alguém que vai em busca da outra pessoa. Ou pode ser você recebendo esse gesto de cuidado, de afeto, de leveza. O que me chama... Ó, a lua cheia, nós estamos numa lua cheia maravilhosa, né? Então pode ser que essa energia da luz esteja contribuindo ainda mais para essa energia. Então já te digo o seguinte: se você está à espera de algo, pode ser você o precursor desse gesto. Ou pode vir através de algum contato, de alguma aproximação, mas é uma energia muito boa. Essa energia também vem falando que às vezes é necessário a gente olhar as situações com um olhar mais inocente, mais leve, mais tranquilo, mais cuidadoso. Muitas vezes a gente vê o copo vazio. E a vida às vezes está pedindo para a gente ver o copo um pouco mais cheio. A mesma situação tem duas formas de olhar. E quando a gente sempre escolhe olhar a situação pelo copo vazio, pela forma negativa, a gente sempre vai estar vibrando na energia negativa. Então o dia de hoje vem falando assim, as situações desafiadoras ou que estão acontecendo ali com você, talvez elas só queiram que você olhe para um ângulo mais doce, mais leve, mais inocente. Uma criança, igual essas duas crianças que estão aqui na carta, elas não olham o aspecto negativo das situações. Tudo é brincadeira, tudo é leveza, tudo é com um pouco mais de tranquilidade. Às vezes, quando algo dá ruim para uma criança, a criança chora um pouquinho e fala, deu errado. Mas aí já olha um outro aspecto, vai brincar com outra coisa. E no dia de hoje vem falando isso. Não adianta a gente ficar focado só no que deu ruim. A gente tem que olhar pelo lado bom. Eu não falei no início da leitura que às vezes a vida, ela dá uns sulavancos na gente, umas pancadas, retira da vida da gente, dá um stop ali, porque tá querendo que a gente olhe outros aspectos da vida da gente. E se a gente ficar só concentrado naquilo que a vida tirou, a gente para de olhar a beleza das coisas. E no dia de hoje é necessário olhar um pouquinho mais de beleza. E até mesmo consertar aquilo que estava errado. Às vezes a vida não tira as coisas da gente para punir a gente, ou para ser definitivo, mas a vida tira pra gente consertar o que estava dando errado, o que não estava dentro do eixo, o que estava te desfocando. Pra quê?
para que você volte para o eixo, para que você volte para o seu equilíbrio. E depois, quando essa situação voltar, ou se voltar, tem um 6 de cálices aqui, tem uma volta. Você consiga enxergar as situações com mais leveza, enxergar o que precisava ser melhorado, trabalhar aquilo e poder desfrutar do que é bom. A gente não pode esquecer que a vida também é boa. E se a gente só foca que tudo vai dar errado, que as coisas não vão dar certo, que aquilo ali não é pra mim, a gente nunca vai poder desfrutar a beleza da vida. Então hoje, esteja aberto a gestos de cuidado, gestos de carinho, gestos de afeto, a recomeços, a nostalgia boa. Seja também esse percursor. Mas, se você está passando por uma barra bem difícil, para de olhar somente o lado vazio do copo. Para de olhar somente o aspecto negativo da situação. Busca olhar também o positivo. E eu sei que quando a gente está sentindo muita dor, é difícil mesmo. Mas faz um esforcinho. Saiba que nada é melhor que um dia após o outro. Tem dia que a gente está na lona e tem dias que a gente recomeça. Então, seja ou faça, tenta, esforça, para que o dia seja de recomeço. O dia seja de gestos de cuidado, gestos de atenção, gestos de carinho. Acreditar na parte boa da situação. Acreditar no caminho bom. Às vezes a gente olha para algo e a gente só tá vendo a parte negativa. E a gente nem acredita que o positivo possa vir. Comece a acreditar que o positivo possa vir. E ele vem, sempre vem. Quando a gente vibra acreditando naquilo, vem. Vibra de verdade, confia. O que é bom vem. Não acho que aquilo tudo tá perdido. Sempre tenha um pouco de esperança. Criança sempre traz a energia da esperança. Eu amo essa carta. Todas as vezes que ela cai, eu faço questão de falar, eu amo essa carta. Porque é a carta da leveza, da criança interior. É a carta de um passado bem resolvido. É a carta de que o passado, quando volta, nem sempre é para trazer dor. O passado, quando volta, também pode trazer amor. Então, confia mais na parte boa da vida, na leveza. Acredite que as coisas também podem dar certo e ser boas. Porque às vezes a gente foi tão condicionado a acreditar que tudo vai dar errado, que tudo é ruim, que tudo está conspirando contra a gente, que aquela escolha é ruim. Poxa, meu coração quer, mas aquela escolha pode ser ruim. Para de pensar assim. Pensa também que seu coração quer e aquilo pode ser bom. Para de se condicionar a achar que tudo sempre vai ser ruim. Porque não é assim que funciona. Não é assim que deveria funcionar. Nós é que fomos meio que condicionados por conta da dor, por conta de alguns acontecimentos. A gente foi condicionado a acreditar aí. Só que quando a gente quebra esse ciclo, a gente se abre para uma nova forma de vida. E isso é que é importante. A gente se abrir a acreditar que a vida sempre vai ser boa. Se a gente buscar olhar a bondade da vida. E se a gente começar a acreditar que coisas boas também podem vir. Retornar, aparentar. Vamos enxergar com mais leveza as situações. Vamos brincar um pouco mais. Vamos rir um pouco mais. Mesmo que seja das nossas próprias dores. E aí, nada como um dia após outro. Para que tudo mude de novo. Tá? No fundo do meu deck, 8 de cálices. A gente fala de afastamento, de alguém que se afastou por dor, de alguém que se afastou para priorizar os próprios sentimentos, as próprias emoções. Só que é um afastamento que, não sei, às vezes a gente precisa afastar para curar. E quando a gente está inteiro de novo, a gente volta. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um namoro, pode ser uma proposta de trabalho, que para aquele momento para você não era proposta, que você não ia dar conta, não ia dar certo. E a vida tá falando assim, calma. Esse tempo foi para cuidar do que estava errado. E agora a vida começa a se abrir novamente para você. Um novo ciclo, uma nova oferta, uma nova energia. Mas passe a olhar um pouco mais o aspecto positivo, até mesmo das nossas próprias tragédias. É muito clichê falar isso? É, mas às vezes é necessário. Não tem como. É necessário, tá bom? Deixa eu ver o que o baralho cigano tem pra falar pra gente hoje. Vamos lá, por favor, baralho cigano. E essa lua cheia da carta tá me chamando tanta atenção, porque a gente tá numa semana de lua cheia tão importante. E hoje, por incrível que pareça, é uma lua cheia em Gêmeos, se não me engano. E tem duas crianças aqui, né? Gêmeos sempre vem como uma ideia de dualidade ali, né? Interessante. Vamos lá, baralho cigano, por favor. Eita.
Portal 10 do 10 do 10 hoje também, que é bem importante. Vamos lá, um dia de portais, né? O que você tá pedindo pro universo? Você tá vibrando positivo? Porque hoje é um dia que o universo retorna também a nossa vibração. Fecha ciclos, inicia outros. Vamos lá, por favor, baralho cigano. Lírios, valores, alinhamento, paciência, tranquilidade com as situações, casa, estabilidade e chicote, com jardim. Interessante essa energia, né? Às vezes a gente precisa se fechar um pouco para criar estabilidade, para criar carcaça, experiência, maturidade, para sair de ciclos e padrões que se repetem. Sempre que um padrão se repete, não é culpa do padrão, é culpa da gente, que ainda não percebeu alguma coisa, que ainda não teve uma virada de chave, que não descobriu o segredo da situação. Entenda quais foram as suas posturas que se repetiram nesses ciclos. Conserta. A vida às vezes traz travas pra gente consertar. E depois disso, o jardim. As coisas se reorganizam de novo. E as coisas voltam a dar certo. Confia um pouco mais nos desafios e no seu poder de renascer deles. E a vida te ofertar algo bom novamente ou algo bom por agora, algo bom novo, tá bom? Deixa eu ver o que o oráculo das intenções tem para fechar a nossa leitura de hoje, que hoje ficou longa, né? Vamos lá, oráculo. Sexta-feira, uma leitura longa, olha, fazia tempo que isso não acontecia. Vamos lá, oráculo das intenções, por favor. Qual carta conselho para o nosso dia? Vamos lá. Inspiração. Quando deixamos de nos preocupar e permitimos o agir da mente, a conexão e a inspiração surgem para trazer novos rumos. Os ventos da mudança chegam para trazer novas perspectivas. Gente, essa carta fechou o que eu falei. Quando deixamos de nos preocupar, lembra do copo muito vazio, a gente começar a enxergar ele mais cheio e permitimos o agir da mente, a gente acreditar na parte boa, acreditar no caminho positivo, a conexão e a inspiração surgem para trazer novos rumos. Nós temos poder mental de criar uma realidade melhor pra gente. Só que a gente precisa sair daquela visão de enxergar sempre o copo vazio, o copo mais vazio do que cheio. Os ventos da mudança, tô falando, tem coisa acontecendo, chegam para trazer novas perspectivas. A mudança vem pra gente olhar as situações de outras formas. Entender que às vezes a gente é desafiado ou a gente é castigado pra gente poder mudar posturas, consertar o que estava errado e aí então depois tudo volta pro eixo normal. Acredita, confia. Eu espero ter te ajudado. Te vejo na próxima leitura. Um grande beijo. Fica com Deus e com a deusa. Tchau, tchau.